Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Quando eu preparava essa mensagem, eu sou muito emotivo, assim como o pastor Christopher, né? E foi um carrossel de emoções, alegria, tristeza. Primeiro, alegria pela oportunidade de poder pregar. E assim, fui preparando a mensagem ali, depois de 10, 12 horas, ela ficou pronta. E ali, muita alegria, empolgação por isso. E quando eu fui reler a mensagem para trazer as aplicações, o sentimento mudou. Foi tristeza e decepção. Porque quando eu olhei o texto, eu falei, e agora? Eu não estou nem perto do que eu vou pregar. E fiquei incomodado com aquilo. Falei, eu vou tratar de 4 características, né? E essas 4 características de um servo de Deus, elas estavam assim, embaixo comigo. Foi aí que o Senhor trouxe ao meu coração a primeira e uma das aplicações. Se eu estou te dando essa palavra para você dar para a igreja, e se eu estou te dando ela, é porque ainda há tempo. Porque eu, o Senhor, sou o Senhor da segunda, da terceira, da quarta, da quinta chance. E aí a tristeza deu lugar à alegria. E com essa alegria e com essa empolgação, eu quero pregar para os meus irmãos do texto então de Neemias, capítulo 9, apenas os seus 3 primeiros versos. Se você não abriu, abra sua Bíblia. Neemias, capítulo 9, versos 1, 2 e 3. Farei a leitura na versão Almeida, revista e atualizada. Neemias 9, de 1 a 3. Palavra de Deus aberta, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, na Tua presença nós nos achegamos nessa hora com o coração grato, por termos a Tua palavra em nossas mãos. Te louvamos por essa bênção e privilégio, e também te rogamos que por misericórdia Tu fales aos nossos corações através da leitura e da exposição da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Assim diz o Senhor. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, 1/4 do dia, e outra 4 dele fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Irmãos, quando então o pastor me deu a tarefa de pregar a palavra, e todo pregador, quando ele vai preparar uma mensagem, começa um longo e abençoado trabalho. Oração sempre, dependência de Deus sempre. Mas quando nós nos deparamos com o texto, como esse desta noite, nós começamos a fazer perguntas para o texto. São pelo menos 3 perguntas. Primeira pergunta que nós devemos fazer quando vamos pregar em um texto é por que Deus resolveu que aquele livro, que aquela carta fizesse parte dos 66 livros que compõem a Bíblia Sagrada. Porque Neemias faz parte da palavra de Deus. Segunda pergunta, como que os versos que eu irei ler e pregar, eles vão contribuir para o objetivo do livro? Por que o capítulo 9 de Neemias, versos 1, 2 e 3, como esses 3 versículos vão ajudar a Neemias cumprir o seu propósito? Terceira pergunta, o que esse texto tão antigo tem a ver comigo hoje? Feitas essas 3 perguntas e respondendo elas, nós então começamos a mensagem. Eu vou responder as 3 a respeito de Neemias. Primeiro, por que Deus colocou Neemias entre os livros da Bíblia Sagrada? Para isso nós temos que ter em mente quem foram os primeiros leitores de Neemias. Sua grande maioria, os seus contemporâneos, aqueles que haviam vindo do exílio, que estavam no período, então, exílio pós-exílio. Pessoas que vivenciaram aqueles acontecimentos ou que estavam ao redor, poucos dias depois daqueles acontecimentos. Isso estamos falando lá do 5º século antes de Cristo, 2.500 anos atrás. E esses homens então vão escrever, Neemias vai escrever uma história, Neemias não, Esdras muito possivelmente vai escrever. Ele vai escrever uma história de reconstrução.
uma reconstrução dos muros de Jerusalém, mas não só uma reconstrução material, mas também uma reconstrução social. Um povo que viveu longe de sua terra agora precisa novamente a ter uma identidade nacional. Então, o objetivo de Neemias, o porquê Deus colocou esse livro para que nós tenhamos ele como sua palavra, é nos ensinar o caminho da reconstrução, da restauração, nos ensinar o caminho da reforma espiritual. Quanto à segunda pergunta, por que o capítulo 9, ou como o capítulo 9 vai ajudar neste objetivo do livro como um todo? Para isso nós temos que entender como o livro se desenvolve. Ele se desenvolve em duas grandes etapas. A primeira do capítulo 1 ao capítulo 7, esse microfone. Mas ele está falhando. Vamos tentando. Do capítulo 1 ao capítulo 7, Neemias então vai tratar da reconstrução dos muros, basicamente isso. E do capítulo 8 ao capítulo 13, agora já não é mais a reconstrução de muros, agora é a reforma, a reconstrução do povo, a reconstrução da comunidade. E o capítulo 9 faz parte dessa segunda parte, a reconstrução do povo. E na verdade, esses 3 versículos, eles não vão nos ensinar como é a reconstrução espiritual, moral, social do povo. Na verdade, esses 3 versículos vão mostrar o resultado da reforma que aconteceu no capítulo 8. São características de quem realmente passou por uma reforma espiritual. O avivamento que aquele povo havia experimentado no capítulo 8, o final do verso 9, nos diz que todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. E após isso, ele então, após chorar, após lamentar o seu pecado, após ser reavivado, aquele povo vai celebrar a festa das cabanas ou festa dos tabernáculos. Então, o propósito do capítulo 9 é nos mostrar os resultados da reforma, que alcançou o coração daquele povo. Mas ainda falta a terceira pergunta, né? O que esse texto tem a ver comigo hoje, depois de 2.500 anos? Uma vez que nós não temos que reconstruir uma cidade, não temos que reconstruir muros, nem muito menos templo. Não, mas nós temos que reformar o nosso coração, reformar a nossa vida. Aquilo que eu senti quando eu terminei a mensagem, meu Deus, eu tenho que passar por um processo de reconstrução, de reforma urgente. Não só eu, como todos nós aqui nessa noite. E esse processo, o caminho da reforma, nós vimos em todas as mensagens desde o dia 12 de janeiro. Quando o pastor pregou no capítulo 1, ele nos mostrou que a verdadeira reforma começa com 3 coisas: oração, arrependimento e compromisso com o Senhor. No capítulo 2 foram 2 mensagens. Diante de grandes tarefas que aquele povo tinha, eles deveriam reagir com oração, coragem e confiança no seu Deus. Ainda no capítulo 2, versos 11 a 20, todo início de obra exige visão espiritual, encorajamento mútuo e ação diligente para a glória de Deus. No capítulo 3, nós vimos que cada membro, cada pessoa da comunidade se envolveu no trabalho. Isso com humildade, com unidade e com disposição, servindo a Deus com seus dons e talentos. No capítulo 4, o Senhor nos mostra que toda obra enfrentará oposição, mas mesmo diante da oposição, a obra avança. E para isso devemos orar, sermos vigilantes e perseverantes. O capítulo 5 nos mostra que, mesmo no meio do povo de Deus, nós encontramos inimigos. E esse inimigo se evidencia no pecado, que deve ser denunciado, confessado e abandonado. No capítulo 6 foram 2 mensagens. Inicialmente, discernimento espiritual e foco são indispensáveis para resistir às armadilhas do inimigo e concluir a missão que Deus nos dá. Depois, toda obra que glorifica a Deus será concluída por Ele e para Ele, mesmo que haja oposição e ameaça. E o capítulo 8, a verdadeira adoração nasce da exposição da palavra, que nos leva à alegria no Senhor e renovação na fé, e também a festa dos tabernáculos que nós vimos domingo passado. E agora no capítulo 9, então, nós vamos ver 4 características que um coração avivado, que um coração reformado deve ter. Já que somos uma igreja de cunho reformada, eu achei por bem dar esse título à mensagem: característica de um coração reformado.
Primeira característica é o versículo de número 1. Um reformado, ele é marcado por arrependimento visível. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Aqui encontramos um contraste surpreendente. Capítulo 8 havia choro, havia alegria depois na festa dos tabernáculos e agora tudo muda. Agora imaginem a cena, um povo vestido com a roupa extremamente esquisita e com a cabeça cheia de terra. São situações que mostram que aquele povo estava visivelmente arrependido. A palavra se ajuntaram, que está aí no versículo de número 1, quando nós vamos analisar ela, como o escritor aí escreveu, ela está na forma passiva. E o que isso tem a ver? Tem muito a ver, meus irmãos. Aquele povo se ajuntou, não de livre e espontânea vontade. Alguém os ajuntou naquele dia. E quando nós observamos o contexto, quem ajuntou aquele povo naquele dia não foi Neemias nem os líderes. Foi o próprio Deus, através do teu Santo Espírito. E, meus irmãos, a pergunta surge, como então saber que o próprio Deus é quem está dirigindo minha vida para ter um coração reformado? E eu te digo tranquilamente, te mostrando o dia de hoje. De forma secundária, você pode imaginar que você veio a essa igreja porque é um compromisso que você tem como crente. Ou você veio por motivo de um convite, por curiosidade, porque você queria agradar seu marido, sua mulher, seu pai, seu filho. Isso são motivos secundários. Quem te trouxe aqui essa noite foi somente uma pessoa. O Espírito que pairava sobre as águas antes da criação do mundo. O Espírito que deu força extraordinária para que Sansão derrubasse aquele templo. O Espírito que veio sobre Jesus em forma de pomba quando ele foi batizado. O Espírito Santo de Deus. Você não está aqui por sua vontade, meu querido. Você está aqui porque Deus te trouxe. Louvado seja Deus por isso. Isso é sinal que o Senhor tem algo com a sua vida, com o que está sendo pregado para você nessa noite. E nós louvamos a Deus por isso. Mas o Senhor nos apresenta aí no texto as características visíveis daquele que é reformado. O fator visível, primeiro, é o jejum. Quando nós olhamos o jejum pelos dois testamentos, nós vemos o seguinte: no Antigo, o jejum fazia parte do calendário litúrgico do povo de Israel. Era uma época em que a nação toda jejuava, afligindo sua alma, se humilhando diante de Deus, confessando os seus pecados, como o caso aqui, se quebrantando e renovando o pacto que eles tinham com Deus. Já no Novo Testamento, além de todas essas características, o jejum, para o Novo Testamento e para nós, ele tem uma característica de ser um exercício espiritual. Quando Paulo diz a Timóteo que o exercício físico para pouco é de pouco proveito, ele está fazendo um contraste com o exercício espiritual. E um dos exercícios espirituais que ele nos dá é o jejum, que infelizmente em nossos dias ele anda muito, mas muito fora de moda, principalmente no meio reformado. Mas o jejum é algo bíblico. É algo que faz parte da nossa característica como povo de Deus. E o jejum ele deve ser acompanhado então de quebrantamento, arrependimento, confissão de pecado, humilhação diante de Deus, oração e dedicação ao Senhor. E a prova que o jejum fez efeito para aquele povo está nas suas vestes. Eles então vão se vestir de quê? Pano de saco e trazendo terra sobre si. Prova visível de arrependimento. O pano de saco era algo feito de pelo de animais, de pele de animais, geralmente de cabra ou de camelo, algo extremamente feio e desconfortável de se usar. E no antigo Oriente Próximo, quem se vestia assim, ela queria passar uma ideia de que estava extremamente triste e quem sabe até de luto pela morte de alguém. E o povo está vestido assim porque eles estão tristes em virtude de seus pecados. Quem via aquela reunião do povo de Deus, sabia que eles haviam experimentado algo sobrenatural.
que eles estavam passando por um reavivamento, por uma reforma espiritual. Mas aí nós temos um problema, né? Como hoje nós vamos mostrar o nosso arrependimento através dessas vestes? Se nós sairmos pelas ruas de Goiânia vestidos assim, de pelo de animais, saco de pano, com terra sobre a cabeça, vão chamar o SAMU vai nos pegar e nos encaminhar, eu falo sanatório, né, porque eu sou das antigas, né? Hoje tem um nome mais bonito, CAPS. A gente está doido. Meus irmãos, não é para a gente sair assim. O que nós devemos entender e trazer a aplicação para os nossos dias é que a marca visível desse arrependimento está nas nossas atitudes. É aquilo que Paulo diz aos Efésios: aquele que roubava, não roube mais. E quando ele vai escrever aos Coríntios e traz uma lista de ex naquela igreja, ex-sodomitas, ex-homossexuais, ex-adúlteros, idólatras, tais quais foram vocês no passado e hoje não são mais. É as nossas atitudes, meus irmãos, visíveis, a olhos nus, para que todo mundo veja. Tem algo diferente com essa pessoa. Você era assim, não é mais? É disso que eu estou falando. Portanto, um verdadeiro reformado é aquele que tem uma visível mudança. Em segundo lugar, um reformado, a sua característica é que ele vive separado do mundo. Verso de número 2, parte A, nos diz que os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos. Vejamos o que significa isso. A linhagem de Israel, irmãos, desde a queda de Adão, o Senhor separou e prometeu que teria um povo só seu. E que também existiria um povo contrário ao seu. O seu povo era aqueles que descenderiam da mulher. E os inimigos aqueles que descenderiam da serpente. E logo nós vamos ver os dois filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Abel do Senhor. Caim, João nos diz que ele era do maligno. O que Caim faz? Mata Abel. Mas aí o Senhor levanta o outro, que é Sete. E de Sete vai a Enoque, de Enoque chega Noé, Noé Abraão, até chegar em Jacó, que passa a se chamar Israel. De Israel vai a Moisés, Moisés a Davi, e na plenitude dos tempos a Jesus Cristo. Deus sempre teve a sua linhagem, o seu povo. E esse povo sempre teve que ser diferente. E a razão para que esse povo fosse diferente, eu gosto muito do que o profeta Isaías diz. Isaías 49, 6, nos diz que te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Deus tinha um povo para que esse povo fosse luz para os perdidos. Você é luz para ser referência para o perdido pecador. E essa advertência, há uma advertência de como esse povo também deveria ser diferente, e é um texto assim marcante, chocante, que é Deuteronômio 7. Assim nos escreveu Moisés: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, heteus, girgazeus, os amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acendesse contra vós outros, e depressa vos destruiria. Chocante, mas o Senhor, nesse caso, não queria que o seu povo se misturasse com essas nações. E o Senhor ainda diz: as destrua. Como o nosso irmão Fernando bem disse aqui na palestra sobre trabalho, Deus estava julgando aquelas nações por meio da nação de Israel. E não era para se misturar. E aquele povo, então, quando passa por esse avivamento, eles leem em Neemias 8, capítulo 8, e eles veem que eles têm que se apartar desse povo. E é o que eles fazem. Eles põem aquele povo para correr. E é interessante que o mesmo verbo aqui, que usou-se lá, que eu disse que era no passivo, aqui agora é no modo reflexivo. Ou seja, o povo pensou no que eles estavam fazendo de errado e eles tomam uma atitude. Que atitude? Pôr aquele povo para correr. E isso em 2 sentidos, meus irmãos. Primeiro, esse apartar-se dos estranhos se dá no cunho matrimonial.
A separação envolvia acabar com os casamentos mistos que ali haviam. Quando nós vamos para o capítulo 10 de Neemias, verso 30, lemos o povo dizendo que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos. Porém, meus irmãos, nem todos aderiram a esse separar-se. E aí nós vamos encontrar no capítulo 13 de Neemias, um Neemias diferente. Um homem extremamente bravo e irado, quando ele vê que alguns não se separaram. Ele diz o seguinte, no capítulo 13, versos 23 a 25. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdoditas e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Aí vai a ação e reação dele, verso 25. Contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei algum deles, e lhes arranquei os cabelos. O homem ficou bravo. Mas deixe-me fazer uma colocação importante aqui. Talvez você é crente e é casado com um não crente. E você deve estar pensando, ele vai querer chegar daqui a pouco na conclusão que é para mim largar do meu esposo, da minha esposa. Não. Pelo contrário, quando Paulo vai fazer essa interpretação e essa analogia, é lindo. 1 Coríntios 7, 12 a 14, ele diz o seguinte, àqueles que são casados com pessoas de religiões diferentes. Ao mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Ou seja, não é para separar, é para continuar, para você santificar esse abençoado e essa abençoada que está do seu lado, e bem como os frutos desse casamento. E se por acaso você é a parte que ainda não serve a Deus, olha que bênção que Deus te deu. Essa pessoa do seu lado é quem abençoa, quem santifica a sua vida. E você pode pensar, mas eu não vivo uma vida santa. Mas pois é, a palavra diz que essa pessoa do seu lado te santifica. Louvado seja Deus por isso. Agora, se você é solteiro, procure casar no Senhor. Essa é o mandamento bíblico. Mas o outro aspecto, o relacionamento social, o apartar-se dos estrangeiros. No capítulo 10, verso 30, falou do casamento. E no verso 31 vai falar do relacionamento. E o povo diz que trazendo os povos na terra no dia de sábado, qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado nem no dia santificado. Ou seja, o relacionamento com pessoas que não serviam a Deus fazia o povo de Israel pecar, quebrando o mandamento de guardar o dia do Senhor. E aí então o povo tem que se separar desse povo. E o que isso tem a ver com hoje? Como então? Já que não tem como se separar do mundo, já que não tem como criarmos uma nação chamada cristão, por mais que tenha alguns que tentem fazer isso, e dizem, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e não entendem o contexto. O Senhor nos inseriu no meio desse povo, para ser luz, para ser referência. E o que nós temos que nos separar deles, é da influência negativa que eles nos fazem. É aquele seu amigo, amiga, que não é servo do Senhor, que fica te contando piada impura, e enchendo a sua mente de coisa ruim. É aquele que tenta te convencer que pecado não é bem assim tão ruim e que não é tão mal. É essa separação que tem que ser feita. Recapitulando, característica de um reformado, avivado, ele é marcado por arrependimento visível e ele vive separado do mundo. Terceira característica, um reformado, ele reconhece que é pecador. Verso 2, parte B. Puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Parece meio simplório, né, dizer que um reformado tem a característica de reconhecer que é pecador, se até o incrédulo reconhece. Mas, meus irmãos, esse reconhecimento que é feito aqui, ele não é da boca para fora. Como que o povo se pôs? De pé. Para mostrar visivelmente o que eles iriam fazer. Nós estamos nos colocando de pé para que todos vejam e ouçam o que nós vamos fazer agora.
confessar os nossos pecados. Não somente os nossos, como também os de nossos pais. Confissão pessoal. Cada israelita tinha sua parcela de culpa, pelo contexto que eles estavam vivendo. Cada pecado nosso é responsável pela situação que nós vivemos. Confessar pecados, meus irmãos, é a prática de nos colocar diante de Deus e nos declararmos culpados. E ainda mais, declarar qual a nossa culpa e o que nós fizemos de errado. Confessar é dizer, eu pequei, e não colocar um mais na frente. Eu pequei, mas eu pequei por causa... Não, você pecou porque você é pecador, porque você gosta de pecar, e a culpa é sua. Davi, quando vai confessar o seu pecado de adultério com Batseba, ele não põe a culpa em Batseba. Senhor, eu pequei porque Batseba era muito bonita. Eu pequei porque Batseba não estava muito bem vestida, não sei, quem sabe. Não, Davi vai e coloca na primeira pessoa. Eu pequei, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade eu não mais ocultei. E é interessante que o tanto que Deus é bondoso e misericordioso. Porque quando nós pensamos em confissão de pecados, a gente pensa em algo negativo. Mas na confissão de pecados há algo positivo e abençoador para as nossas vidas. Porque há a promessa de Deus na confissão. 1 João 9 nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Deus é o quê? Fiel e justo para o quê? Nos perdoar dos nossos pecados e ainda nos purificar de toda injustiça. Confissão de pecados envolve perdão e purificação. Quando nós olhamos para o ambiente da psicologia, a psicologia nos trabalha com a tal da escuta terapêutica. O que é a escuta terapêutica? O paciente fala e o psicólogo escuta. Confissão de pecado é isso, meus irmãos. É você falar e Deus escutar. É você colocar para fora todas as suas mazelas. É fazer, meus irmãos, uma faxina no nosso coração e na nossa alma. Sempre quando eu falo disso, eu me lembro de uma propaganda que tinha na década de 90 a respeito da Fanta laranja. Era um adolescente gordinho, cheio de sardas, de boné, com brinco, e ele ficava mastigando um chiclete com um olho parado assim. E alguém puxava a orelha dele e fazia um barulho de descarga. Não sei se alguém aqui da minha idade vai lembrar dessa propaganda. Ou seja, a mente daquele jovem só tinha o quê? O que fica dentro de privada. E isso é confessar pecado, meus irmãos. É puxar a descarga e julgar tudo de ruim que está dentro do nosso coração e nos afligindo. Porque pecado, quando nós olhamos o o Salmo de número 32, nós vemos o que o pecado faz. Ele adoece espiritualmente, ele adoece emocionalmente e até fisicamente. E quando a gente coloca isso para fora, nós estamos trazendo a cura para nós. Espiritual, emocional e até fisicamente. Mas há também a confissão solidária, quando o povo confessa a iniquidade de seus pais. Mostrando assim que ser povo de Deus não é algo individual, é algo corporativo, é algo solidário. Nós somos um só povo. O pastor falava hoje cedo de como a fisionomia de uma igreja mostra o que ela é. E ele falava das igrejas que estão na moda colocar a cadeira. E a cadeira passa a ideia de o quê? Individualidade. E quando é banco, está todo mundo junto, passa a ideia de quê? Unidade. Por isso que eu sou a favor de banco, até porque no banco cabe muito mais gente do que na cadeira. É pesado para o diácono carregar? É. Eu que o digo, tanto que esses bancos é pesado. Mas é a ideia de unidade. Aquele povo vai confessar pecado dos seus pais há muitos anos atrás, porque eles sabiam que aqueles pecados levaram eles para o cativeiro. E que eles estavam sofrendo por causa dos seus pais. E eles dizem, eles não colocam a culpa no pai, eles vão confessar o pecado. E a metáfora que Jesus usa para a igreja é justamente a união. Duas metáforas, corpo e casamento. Quando uma parte do corpo adoece, todo o corpo adoece junto. E o casamento, vale lembrar os votos do casamento. Na saúde e na doença, e a igreja, na santidade e no pecado. Temos que andar junto. Quando o irmão pecar, não é virar as costas para ele, é ajudar ele, é segurar a mão dele e falar, vamos embora, vamos caminhar junto, levanta, anda, vamos embora. Confissão solidária. E nós vemos Daniel, por exemplo, fazendo essa confissão, quando um homem correto e justo vai pedir perdão pelo povo e se inclui no meio. E a última característica, meus irmãos, caminhando para o fim, de um coração reformado, além de arrependimento visível, viver separado do sistema mundano, reconhecer que é pecador, por fim, uma pessoa que realmente foi reformada, avivada, ela tem prazer em cultuar.
Verso de número 3. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Prazer em cultuar. O dia judaico, ele é diferente do nosso. O pastor fez a conta aqui baseado no dia nosso, que é 24 horas. Mas o dia judaico é separado em 2. O nosso é em 4, né? Manhã, tarde, noite e madrugada. O dia judaico é 2, dia e noite, dividido em 12 horas. Então você pega uma quarta parte do dia, são 3 horas. Ou seja, passaram 3 horas de pregação e 3 horas de confissão e adoração. E é interessante que nesse versículo, nós vamos também encontrar a nossa liturgia. Para que as pessoas não nos acusem de fazermos uma liturgia fria, seca. Não, a nossa liturgia, como nós tivemos hoje, temos todo domingo, ela é ordem bíblica e ela está clara aqui. A liturgia tem que ter leitura da palavra, a liturgia tem que ter confissão e a liturgia tem que ter adoração. Foi o que o povo fez, é o que nós fazemos, só que nós temos que ter prazer em fazer isso, meus irmãos. Não pode ser algo mecânico, domingo após domingo. A leitura da palavra, então, foi a base, a confissão, a resposta e a adoração, o desfecho disso tudo. Pensamos na leitura da palavra, meus irmãos. Essa leitura aqui foi pregação. Mas pensamos na leitura individual de cada um. Como anda a sua leitura da palavra? Está sendo somente aos domingos, quando o pastor anuncia o texto e você lê? E quando ele lê um texto maior, dá um desânimozinho no seu coração, fala, vai demorar, que tamanho de texto que vai ler? Cuidado, é sinal que você não tem tido prazer em ler a palavra. Semana passada, eu vi uma reportagem de um irmão que eu conheço lá da minha cidade, seu Romualdo. E a Rede Globo mostrou a reportagem dele, muito interessante. Aos 60 e poucos anos, ele já leu a Bíblia 17 vezes, de capa a capa. E durante a pandemia, ele falou, eu não tinha muita coisa para fazer, eu decidi copiar a Bíblia. E em 5 anos, ele copiou ela 2 vezes, de capa a capa. E seu Romualdo é um homem simples. Ele leu a Bíblia 17 vezes e já escreveu ela à mão 2 vezes em 5 anos. Como anda a sua leitura bíblica? Eu tenho 25 anos de crente. Esse ano eu estou terminando a 7ª. Tinha que ser 25. E eu te mostro que não é tão difícil ler a Bíblia todo ano. Se você ler 20 minutos por dia, 20 minutos, você lê ela em um ano inteiro. Eu leio 10. E eu estou conseguindo ler um ano, desde que eu estou no seminário, todo ano. E pense só o que é 20 minutos no seu dia. Um dia tem 1.440 minutos. 20 minutos é 1,39% do seu dia. O que é gastar 2% do seu dia lendo a Bíblia? Você vai ler ela inteira. E você vai ser abençoado. Eu me lembro de um senhor, quando eu estudava no Instituto Bíblico, lá em Patrocínio, ele mal tinha a 2ª série, mal sabia ler, mas ele já tinha lido a Bíblia 40 vezes. 40 vezes. E um dia eu perguntando para ele, mas como que o senhor lê? Ele falou, todo dia 3 capítulos, no domingo 4. Só que tem um problema, filho, eu já estou velho demais, eu nem lembro o que eu li hoje, mas eu li. Eu sei que eu li. Leia a palavra de Deus, mas o que está falando aqui não é a leitura, isso aqui foi um entre aspas que eu fiz, aqui está falando é da leitura pregação. Irmãos, nós vivemos numa época em que nós somos muito privilegiados quanto a isso. Antes, para se ouvir uma pregação, você tinha que se esperar o domingo. Hoje não. Se você quer ouvir uma pregação, você ouve ela em qualquer momento. Abre o YouTube aí. E você ainda pode escolher o tipo de pregador que você quer. Você quer um pregador que fala duro, pesado? Tem. Você quer um que é mais tranquilo? Tem. Você quer um que explique mais, que é mais mestre? Tem. Faça uso disso, tenha prazer nisso. Mas nós preferimos passar tempo assistindo Netflix. Por quê? Por um simples motivo. Netflix só mostra ficção. Mentira. Nós somos pecadores. Pecador gosta de quê? Mentira. Por que nós não gostamos de pregação? Porque a pregação é o oposto, é verdade. Você pode até discordar de mim. Só me dê argumentos. É por isso, meus irmãos, ficamos 2, 3 horas numa Netflix da vida, vendo coisa que nem existe. Tudo, maioria ficção, e até o que é baseado em fatos reais está errado. E quando pega o que é verdadeiro, 5, 10 minutos, você já vai lá no YouTube, coloca velocidade 2.
E no Netflix, se tiver como colocar velocidade meio, a gente põe. Nós vivemos a época dos problemas emocionais, crise de ansiedade, pânico, e por aí vai. A razão é muito simples, meus irmãos. Nós temos enchido a nossa mente de coisas que, como eu disse, Netflix, mentira. Instagram, pura vaidade, pura mentira também. Photoshop que o diga. E eu desafio, e eu fiz isso com uma pessoa que me procurou, que disse que estava passando por momentos de muita tristeza. E eu falei, vamos fazer um acordo aqui. Você tem 15 dias, larga seu Instagram de lado. Começa a orar e ler a Bíblia. Tranquilo. E nem falei que texto bíblico. Falei, pega, para você ter uma referência, pega o pão diário. E a pessoa fez. E eu fui perguntar, e aí, qual foi o resultado? Eu falei, eu me desintoxiquei. Eu estou feliz, eu estou alegre. Faça isso se você tem passado por isso. Se você anda preocupado, ansioso, depressivo, dá uma desintoxicada de mídia social. E passa a ler mais e orar mais a Bíblia. Você vai ver a diferença que faz. Aí também, além de ler a palavra, teve também a confissão. Nós já falamos sobre isso, que confessar é colocar para fora os nossos pecados. Mas quando nós confessamos, meus irmãos, nós fazemos duas coisas. Nós reconhecemos quem Deus é, santo, justo. E nós reconhecemos quem nós somos, miseráveis pecadores. E isso deve mexer conosco. Porque como então nós podemos chegar diante de um Deus que é santo e justo se somos pecadores? Porque Ele deu seu Filho amado Jesus Cristo para acabar com toda e qualquer barreira que existia entre você e Deus. Quando a gente confessa o nosso pecado, além de colocar para fora toda aquela sujeira, nós reconhecemos o que Deus fez por nós. Isso também é terapêutico para as nossas vidas. E por fim, a adoração. A primeira pergunta do nosso catecismo nos diz por que nós fomos criados. E lá diz que nós fomos criados para glorificar a Deus. Portanto, quando nós não vivemos cumprindo o motivo pelo qual nós fomos criados, nós estamos fora do propósito de Deus. E o que acontece? Nós não temos uma vida de realização. Nós temos uma vida de frustração. Portanto, nós só encontramos a real satisfação de nossas vidas quando nós fazemos aquilo para o qual nós fomos criados: adorar a Deus. Adore a Deus e encontre o motivo, a razão pelo qual você existe. Adoração. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador. Adoração não é uma questão somente de religião, é uma questão de finalidade, é uma questão de propósito para todo ser humano que existe. Nisso a natureza nos ensina demais. Eu acordo muito cedo, 5 horas eu estou acordado, e eu sempre acordo com o barulho de galo cantando e de passarinho cantando. A natureza sabe muito bem qual é o seu papel nesse mundo: adorar a Deus, glorificar a Deus. Esse é o seu propósito. Você existe somente para isso: glorificar a Deus. E o Deus poderoso e bondoso ainda te dá a bênção de gozá-lo ou desfrutá-lo dele para todo sempre. Tenha prazer em vir no culto, meu irmão. Tenha prazer em adorar ao Senhor. Conclusão. Nessa noite, então, nós vimos as características de um coração reformado. E passa por arrependimento visível, separação do sistema mundano, reconhecimento de que é pecador e prazer em cultuar ao Senhor. Trago 3 aplicações. A primeira, se você se encaixa nessas 4 características, louvado seja Deus. Você está em extinção. Você é um crente raro. Mas se você não está encaixado nessas características, eu te apresento as seguintes aplicações. Pega o canal do YouTube nosso. Está lá todo o caminho para você chegar até o capítulo 9. Todas as pregações que vai te ensinar a ter um coração reformado e avivado. Segundo, reconheça diante de Deus sua situação. Confesse a Ele a sua frieza e peça que Ele te dê forças. Peça que Ele aqueça o seu coração. E louve a Deus, porque essa noite Ele te dá essa chance. Porque Ele te dá essa oportunidade.
Louvado seja Deus.